Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou continuar falando aqui sobre o eletroencefalograma processado. Nesse vídeo vamos abordar como a farmacodinâmica do Propofol em relação a alterações eletroencefalográficas, em relação à alteração do funcionamento do sistema nervoso central, pode ser inferido através desse algoritmo, desse exame, dessa monitorização do eletroencefalograma processado, que é utilizado na confecção de diversos algoritmos, como os utilizados no índice espectral, no SedLine, na entropia, e em outros aparelhos também comercializados, cada um com o seu algoritmo próprio, que utiliza principalmente o modelo matemático de transformação de Fourier, que pega essas ondas eletroencefalográficas, que na verdade são mistos, são complexos de ondas, e desmembram essas ondas nas ondas que compõem aquele complexo de ondas. As ondas encefalográficas, então, são divididas em são classificadas em diversas ondas, de acordo com a sua frequência de oscilação e de acordo com a sua amplitude. As ondas, em geral, quando o indivíduo está acordado, está desperto, está atento, são ondas de uma frequência muito maior e de uma amplitude muito menor. E à medida que esse indivíduo é submetido à sedação e hipnose, há uma substituição dessas ondas de grande frequência e de pouca amplitude por ondas gradativamente mais lentas e de maior amplitude. Elas são classificadas, então, em 6 principais ondas, que são as ondas gama, de 25 a 80 Hz, ou seja, 25 a 80 oscilações por segundo, que vão então compor essa frequência de onda que é característica do paciente acordado, desperto, atento. E a onda beta, que é uma onda que tem uma frequência um pouquinho menor, é uma oscilação que vai de 15 a 25 Hz, ou seja, de 15 a 25 oscilações por segundo, é uma onda também característica do paciente acordado. O paciente, quando começa a entrar em sedação, ele começa a ter uma substituição de ondas de muito alta frequência por ondas um pouco menos frequentes e começa a surgir a onda alfa, que é uma onda com frequência de 8 a 12 Hz. É uma onda característica de paciente que já está começando a entrar em sedação, e aí, à medida que essa sedação se aprofunda e o paciente começa a entrar em hipnose, começam a surgir ondas ainda mais lentas. O paciente em anestesia cirúrgica, normalmente ele apresenta um misto de alfa, de ondas frequência alfa, com ondas de frequência delta e até lentas, muitas vezes associadas, dependendo do agente anestésico utilizado, também à onda teta. Então, quanto mais lenta é essa frequência, mais sedado, mais profunda é a hipnose desse paciente. E é de acordo com a composição das ondas, de acordo com a frequência de surgimento de ondas mais ou menos lentas, na composição daquele complexo de onda captado no eletroencefalograma, é que os algoritmos de eletroencefalograma processado geram para nós um determinado número, que em geral é de 0 a 100, e, na maioria dos algoritmos, a gente pretende deixar no paciente com anestesia cirúrgica num valor entre 40 e 60, para que ele não tenha é, lembrança intraoperatória, como naqueles pacientes que eventualmente apresentam ou apresentariam, se tivessem monitorizados, um índice de hipnose acima de 60, ou uma excessiva anestesia apresentando valores abaixo de 40. Lembrando que, em relação ao SedLine,
o alvo terapêutico é de 25 a 50. É um algoritmo diferente, mas que aborda as ondas eletroencefalográficas e trabalha com elas de uma maneira meio parecida. Então, dependendo do complexo de ondas que forma as ondas eletroencefalográficas, ocorre naquele aparelho a transformação de Fourier, que vai desmembrar essas ondas e para ver quais as frequências que são mais presentes naquele complexo de ondas. Em geral, então, quando os pacientes apresentam ondas mais lentas, com mais frequência, com mais intensidade na composição daquela onda eletroencefalográfica, provavelmente aquele valor de índice de sedação e hipnose vai estar apresentando um valor um pouco inferior. E naqueles pacientes que começam a despertar, começa a haver substituição de ondas lentas por ondas mais frequentes, de uma incidência, de uma frequência maior, oscilações mais frequentes, e aí o número começa a subir naquele dial, naquele display do aparelho que a gente está utilizando para monitorização da hipnose. Ocorre que muitas vezes esses aparelhos sofrem interferências de vários fatores, desde a utilização de associação de anestésicos, a utilização de bisturi elétrico, o paciente que eventualmente apresenta alguma contração muscular na região que está sendo monitorizada, e essa contração muscular também vai gerar potenciais de ação que vão interferir na captação dessas ondas. Lembrando sempre que essas ondas são resultados de potenciais de ação que vão provocar, então, entrada e saída de cargas iônicas, gerando, então, aquela diferença de potencial que vai ser captada e apresentando, então, essas oscilações. Então, tudo isso aqui depende, primordialmente, da captação de potencial de ação, que, em geral, é monitorizado nesses algoritmos utilizados em anestesia, na região frontal do paciente. Então, é uma captação de ondas eletroencefalográficas predominantemente frontais, mas que sofrem interferência tanto de regiões subcorticais quanto de regiões intercorticais que vão fazer com que haja interferência ou alteração dessas ondas eletroencefalográficas, mas essas interferências naturais que ocorrem por ação natural de regiões intercorticais ou regiões subcorticais em associação e influenciando as regiões corticais, essas são as respostas que vão ser objetivo da nossa monitorização. As interferências que não são naturais, que são aquela movimentação do paciente numa hora inadequada, ou a utilização de bisturi elétrico, a utilização de monitor de relaxamento neuromuscular, como a sequência de 4 estímulos, tudo isso vai gerar interferência que pode alterar, então, aquele númerozinho que vai aparecer ali no nosso monitor. E aí a gente tem que entrar mais profundamente no entendimento do mecanismo de ação, mecanismo de funcionamento desses aparelhos, para a gente não ser iludido, enganado pelas interferências que podem surgir. Então, são ondas predominantemente do lobo frontal, que, como eu falei, sofrem influências subcorticais e de outras regiões também, influências intercorticais. Lembrar que as ondas beta e gama são ondas de frequência muito elevada e que geralmente não estão relacionadas com um nível adequado de anestesia. Então, normalmente, se você nota na monitorização do eletroencefalograma do processado, você vai perceber naqueles pacientes que apresentarem ondas beta e gama, o nível anestésico, na verdade, o nível anestésico cirúrgico está inadequado. Não o paciente precisa de mais anestesia, precisa aprofundar aquele plano para que haja uma proteção maior do paciente.
Lembrar também do entendimento de burst suppression, é quando a anestesia está muito intensa ou outros fatores podem estar sendo influência, sendo fatores de influência também, como hipotermia importante, fluxo sanguíneo cerebral reduzido, entre outros. Então, existem situações em que as ondas eletroencefalográficas acabam se inibindo em regiões ou até de maneira sistêmica a nível de sistema nervoso central, e isso aí vai levar fatalmente a distúrbio cognitivo no pós-operatório. Tanto o aumento do surgimento de delírio pós-operatório, quanto de disfunção cognitiva no pós-operatório, que é extremamente deletério, aumentando o tempo de internação, gasto com o paciente, e muitas vezes levando a complicações importantes. Em geral, a gente busca, como eu falei no diapositivo anterior, na anestesia cirúrgica, um paciente que apresente fundamentalmente as ondas alfa e delta como o grande corpo de composição daquele complexo de ondas eletroencefalográficas. E lembrar que a supressão de surtos, como burst suppression, ele acontece todas as vezes que o paciente apresentar uma queda na voltagem das ondas abaixo de 5 microvolts por um tempo de 0,5 segundos. Então, isso aí é medido naquele intervalo de tempo do que o aparelho processar, o eletroencefalograma processado tem essa função também. E se o paciente apresentar uma vez uma situação dessa, ele vai contar como a taxa de supressão de surtos, ou burst suppression rate, né, que é a taxa de supressão. Então, para estar zero, não é para acontecer isso aqui. Se isso aqui só pode acontecer por indicação se você precisa de proteção cerebral importante do paciente, como naqueles pacientes que estão sendo submetidos a uma cirurgia com parada circulatória total, e aí você precisa lançar mão tanto de drogas que diminuem o metabolismo cerebral, como de hipotermia, entre outras coisas. Mas nas anestesias convencionais, a gente tenta evitar isso aqui ao máximo, porque isso vai fatalmente levar a distúrbio cognitivo no paciente, ou pelo menos aumenta a chance, aumenta a incidência de distúrbio cognitivo no paciente no pós-operatório, com todas as suas consequências possíveis. É preciso entender que existem algumas diferenças de apresentação no eletroencefalograma processado, que correm por conta de características de drogas utilizadas. Cada um desses agentes utilizados, os halogenados, o propofol, a ketamina, a dexmedetomidina, cada um deles tem um mecanismo de ação específico que vai fazer com que haja um surgimento de mapeamento ali na tela do monitor, que vai ser diferente, vai ser considerado como se fosse a assinatura daquele agente anestésico. Isso aí a gente vai ver, já começar a ver nesse vídeo a assinatura do Propofol, que é bastante interessante e serve de comparação, inclusive entendendo que os algoritmos foram produzidos com base em estudos em pacientes adultos jovens, saudáveis, voluntários, e que muitas vezes vão sofrer alteração na utilização de pacientes que fogem muito dessa faixa de população. Por exemplo, paciente muito obeso, paciente muito idoso, paciente pediátrico. Então, é importante entender a limitação do método para a gente utilizar de maneira adequada, e se houver necessidade de utilizar em população diferente daquela população média utilizada na construção do algoritmo, a gente tem que entender quais são as diferenças possíveis. Esse é o objetivo dessa sequência de vídeos relacionados a eletroencefalograma processado. Então, a primeira observação em relação feita nesse diapositivo é em relação à comparação quando você utiliza
o método do eletroencefalograma processado em pacientes que utilizaram ou Propofol ou halogenado. A gente vai ver que, quando da utilização do Propofol, existe uma predominância de ondas com frequência alfa e com frequência delta, e quando você utiliza os halogenados, isso também acontece, mas existe também a complementação de ondas teta, que são ondas que têm uma frequência de oscilação intermediárias entre as ondas alfa e as ondas delta. A gente vai ver isso com mais precisão para ser entendido mais facilmente. Outra coisa importante é a gente aprender que, com a idade, com o avançar da idade, indivíduos adultos que começam a envelhecer, eles vão progressivamente perdendo a intensidade de surgimento de ondas alfa. Isso também pode aparecer de maneira simulando como se fosse outra droga, como se fosse aprofundamento da anestesia em excesso. Então, tudo isso a gente vai ter que aprender para melhor utilização do método. A onda alfa em pacientes de 40, 50, 60 anos, ela vai desaparecendo gradativamente, ela vai se tornando como se fosse um fantasma na telinha do monitor, como a gente vai ver posteriormente. E também interferências de outras drogas, quando você utiliza o óxido nitroso, a ketamina, a dexmedetomidina associado a um desses agentes, como essas drogas elas agem de maneira diferente, elas também vão interferir no aparecimento do tipo de onda naquele complexo mapeado pelo nosso monitor. Lembrar sempre que crianças abaixo de 3 anos, elas têm um predomínio de ondas teta e delta, como se elas já estivessem anestesiadas ou sendo submetidas algum agente hipnótico, a dexmedetomidina, por exemplo. A gente vai ver posteriormente por quê, mas é importante que a gente não utilize o método em criança abaixo de 3 anos, esperando encontrar o mesmo tipo de resposta, o mesmo tipo de apresentação na tela do monitor. Então, uma saída interessante na utilização, quando necessário, em pacientes dessa idade, durante a monitorização, você, quando estiver submetendo aquela criança, se você conseguir, a uma hipnose, a indução de uma hipnose com agente halogenado ou com propofol, ou com outra droga qualquer, você vê como que é o traçado dessa criança acordada, e quando ela chegar no nível de hipnose clínica, você comparar para tentar guiar essa anestesia, entendendo como que funciona o método de monitorização nessa criança. Mas ela não, o monitor ele não está validado para crianças nessa faixa etária, e não deve ser esperado uma resposta parecida. Pacientes com 4 anos de idade já começam a apresentar o surgimento de onda alfa posterior, principalmente em região occipital. Isso vai ser progressivamente sustentado na maturidade, e existe a tendência a se dizer que, quando você está induzindo a sedação e hipnose do paciente, ele apresenta uma anteriorização das ondas alfa. Isso porque você começa, antes do paciente entrar em hipnose propriamente dita, você começa a ter uma transferência, um aumento progressivo dessa intensidade de onda alfa captada ali no lobo frontal, que a região mais próxima do eletrodo que a gente está utilizando. E pacientes de 12 a 15 anos começam a apresentar, então, a semelhança do resultado dessa monitorização com pacientes já, com indivíduos já na fase adulta. Então, já existe uma maturidade nessa fase de adolescência, que você já pode utilizar o eletroencefalograma processado nessa faixa etária, com resultados bastante semelhantes.
E lembrando de novo, como foi dito aqui anteriormente em relação à idade, as ondas alfa elas perdem potência nesses pacientes acima de 50 anos progressivamente à medida que ele envelhece. Ele diminui a intensidade da composição de onda alfa nesse complexo de ondas eletroencefalográficas e aumenta a intensidade de surgimento de onda teta. Menor poder beta também pode acontecer nesses pacientes de mais idade. Então, novamente aqui comparando o sevoflurano com o propofol, aqui são como foi comentado no primeiro vídeo sobre eletroencefalograma, esse é o espectrograma, esses coloridos assim que aparecem na telinha, são os espectrogramas, são as formas gráficas de representação ao longo do tempo nos pacientes que apresentam essa monitorização e vai apresentar, então, a frequência representando cada onda, lembrando que as ondas de frequência até 1 são as ondas lentas, de 1 a 4 as ondas delta, de 4 a 8 as ondas teta, 8 a 12 as ondas alfa e assim sucessivamente, beta de 12 a 25 e a gama de 25 a 80. E essa coloração, como foi mencionado no vídeo de introdução, ela representa a intensidade de surgimento ou a importância que cada frequência de onda vai ter na composição daquele eletroencefalograma do paciente ou do indivíduo que você está avaliando. E lembrando que quando aparece em azul, as regiões em azul são regiões que aparecem muito pouco, que contribuem muito pouco daquele eletroencefalograma. Portanto, nesse mapeamento desse exame aqui, dessa monitorização, as ondas gama, elas praticamente inexistem, já que está bem azul aqui. À medida que esse azul vai esmaecendo, começa a surgir um pouco de contribuição daquela faixa de frequência, e as ondas que interessam, na verdade, são as ondas de coloração vermelha, são as ondas, as frequências de ondas que realmente estão contribuindo para a composição daquele eletroencefalograma. Só que esse gráfico, na verdade, ele não representa o exame de um indivíduo, ele representa aqui como, ao longo da vida, as nossas ondas eletroencefalográficas vão sendo substituídas. Então, indivíduos adultos jovens, eles normalmente, quando submetidos à anestesia com sevoflurano, eles vão ter contribuição importante de ondas alfa e delta, as ondas teta vão aparecer também, são aquelas ondas intermediárias entre a delta e a alfa vai ser também bastante importante nessa composição. Então, a gente tem, normalmente, na anestesia com sevoflurano, uma composição de importância de ondas alfa, teta e delta. Mas, à medida que a idade vai passando, a importância de contribuição das ondas alfa vai diminuindo progressivamente, tá? Então, a teta também um pouco, e a delta menos vai ser a onda que vai permanecer, vai perpetuar, embora com menos intensidade de frequência, ela vai se perpetuando e vai sendo muito lentamente saindo do cenário de composição. Então, quando ao longo dessas apresentações, a gente vai perceber que as monitorizações de indivíduos mais idosos, eles têm menos contribuição de ondas alfa e onda teta, dependendo da idade. E na comparação do sevoflurano com o propofol, a monitorização do propofol sempre vai ser, no adulto jovem, alfa e delta e ondas lentas,
lentas, as que realmente contribuem para a composição daquele complexo eletroencefalográfico, e as ondas eletroencefalográficas. Mas as ondas teta, elas não são proeminentes, não contribuem com muita força na formação desse complexo. Mas ao longo da idade, ao longo da vida, com o envelhecimento, também aqui na monitorização do paciente anestesiado com Propofol, a gente vai perceber que vai gradativamente perdendo a importância da onda alfa na contribuição da formação daquele complexo. Então, é importante notar que o sevoflurano, importante lembrar, o sevoflurano, ele apresenta como assinatura a composição ali de ondas lentas e delta, onda teta e onda alfa. E os pacientes anestesiados com Propofol vão apresentar ondas alfa e ondas delta e lenta, mas a onda teta ela é muito pouco a frequência de ondas teta é uma frequência que quase não abala aqui, não contribui muito na formação, e isso aí vai diminuindo mais ainda ao longo do envelhecimento do indivíduo. E lembrando ainda que tudo isso pode ser afetado com a associação de drogas diferentes, como o óxido nitroso, a ketamina, a dexmedetomidina, como vai ser visto posteriormente em outro vídeo falando sobre essa associação de drogas. O Propofol ele age predominantemente nos receptores GABAérgicos, como nós sabemos. E essa ação dos receptores GABAérgicos vai fazer com que haja uma redução importante da estimulação neuronal dos indivíduos, já que essa atuação no receptor GABAérgico torna a ação do ácido gama-aminobutírico nesses receptores muito mais intensa. Isso faz com que haja uma inibição. E essa inibição ela é de extrema importância, tanto a nível cortical como a nível subcortical, nas regiões de encéfalo e tronco cerebral também. E como é visto, como foi dito anteriormente, a composição dessas ondas eletroencefalográficas no paciente anestesiado com Propofol vai ser uma mistura de ondas alfa, que são essas ondas pequenininhas aqui, que estão borrando as curvas da onda lenta e delta. Lembrando que a onda grande é a onda delta, 1 a 4 ondas por segundo, enquanto as ondas alfa são 8 a 12. Então, elas se misturam. Se não houvesse a onda alfa, essa linha de formação dessas curvas das ondas delta e lenta seria uma linha só, não seria se tracejado, borrado. Da mesma forma, se não tivesse a onda delta e a onda lenta, aqui seria um pouco mais retificado e com as ondinhas com aquela frequência de 8 a 12 por segundo, na característica da onda de frequência alfa. Só que como elas estão as duas associadas aqui, com grande importância na formação desse eletroencefalograma, quando destrincha ali, desmembra pela transformação de Fourier, a gente vai perceber as ondas separadas. O aparelho percebe a onda separada, a onda alfa e a onda delta. E quando é produzido o espectrograma pelo aparelho, o espectrograma vai mostrar isso aqui. O paciente com anestesia cirúrgica, ele vai apresentar as ondas alfa bastante vermelhas, porque são as ondas vermelhas são as que são mais importantes na composição do complexo eletroencefalográfico. Então, a onda alfa e a onda delta e a onda lenta. A onda teta, a onda de frequência teta, ela não aparece de maneira importante, por isso está mais amarelo. Ela contribui também, mas muito menos que a alfa e a delta.
Então, isso é uma característica básica do eletroencefalograma do paciente que recebe Propofol. Se por acaso ele tivesse só com dose menor, sem uma dose sedativa, não uma dose de anestesia cirúrgica, essa onda alfa ela estaria bem mais esmaecida, estaria bem mais fraquinha a composição aqui, tanto de alfa quanto de delta, não estaria tão vermelho assim. Ela estaria mostrando mais ou menos como mostra um paciente um pouco mais idoso que apresenta diminuição da contribuição da onda alfa. Então, além de a gente saber que o Propofol produz um espectrograma com essa assinatura, ondas delta e alfa, a gente também sabe que com o envelhecimento, esse vermelho aqui ele fica menos importante, ele fica um vermelho um pouquinho menos intenso, porque o paciente de mais idade ele perde essa intensidade de contribuição das ondas alfa. Nesse diapositivo aqui, há o paciente acordado com as ondas alfa, beta e gama, lembrando que as ondas gama são aquelas que têm a frequência de 25 a 80 Hz. Então, esse paciente está acordado, ele tem muita onda aqui de frequência alta, provavelmente frequência alta e, obviamente, amplitude baixa. Então, essas são ondas características do indivíduo acordado, e no momento que ele recebe o Propofol, ele tem uma dose que vai ser suficiente para derrubar essas ondas de alta frequência, e ele acaba apresentando aqui um efeito de, entre aspas, sobredose, aquele momento em que você acaba de fazer o bolo, que ele está com uma ação importante ainda do Propofol, e é tão intensa que a onda alfa até sumiu daqui, de tanta intensidade que teve esse efeito. Só tem efeito delta e efeito de ondas de frequência lenta. Lembrando que a onda de frequência lenta é entre 0, 1 e 1, e as ondas delta de 1 a 4. Mas aí, à medida que o efeito do Propofol em bolos vai esmaecendo, aí vai atingindo o efeito esperado de uma hipnose cirúrgica, e o paciente passa a apresentar, então, as ondas alfa e as ondas delta. Obviamente, se esse paciente aqui começasse a receber um outro agente anestésico, provavelmente esse traçado aqui, esse espectrograma, teria um jeito diferente. Então, no minuto 2, o paciente está acordado, com ondas bastante frequentes aqui. Depois, no minuto 6, ele está com uma onda uma frequência bastante lenta, que ele ainda está com ação aqui predominantemente de ondas de frequência delta, e a gente volta a falar que aqui, como ele tem pouca contribuição das ondas alfa, porque ele acabou aprofundando um pouco o que acontece naturalmente com frequência nas nossas induções da anestesia, isso é normal, então não tem contribuição alfa nesse momento, só tem uma linha reta, mas à medida que ele chega no minuto 14, ele começa a ter contribuição das ondas alfa também, e aí a frequência de onda começa a aumentar um pouco. E aí essas linhas que eram um pouco mais limpas, elas começam a ficar um pouco mais sujas pela frequência alfa que começa a surgir a partir dali. As ondas de oscilação alfa, elas têm predominância, são predominantemente afetadas, e o seu surgimento principalmente pela interação entre tálamo e córtex, né? Aquela junção tálamo, aquela disfunção tálamo-cortical que acontece quando você utiliza o Propofol ou outro agente qualquer que leve a esse tipo de hipnose, como os halogenados. Então, o que faz surgir a onda alfa é disfunção tálamo-cortical. E em relação às ondas delta, que são aquelas ondas mais lentas, essas ondas que têm, é como se fosse uma onda lenta, que é a onda delta,
carregando as ondas alfa, que são as pequenininhas aqui, que acabam borrando essa linha que seria mais limpa. Essa oscilação delta e a oscilação lenta, ela acontece por interferência na atividade de relacionamento intercortical. Então, essa interrupção da comunicação intercortical é que faz surgir as ondas delta, aquelas ondas mais lentas, de maior amplitude. E, no momento da indução, a gente percebe que, antes do paciente entrar em sedação profunda e hipnose, o paciente que recebe propofol, com muita frequência, ele dá uma agitadinha, o paciente, às vezes, antes de dormir, ele abre o olho, às vezes ele tem um pouquinho de tremor. Isso é porque ocorre o surgimento paradoxal das ondas beta. É uma excitação paradoxal que acontece porque existe uma incidência de liberação subcortical de um bloqueio de fibras inibitórias antes do bloqueio das fibras excitatórias. Então, essa, entre aspas, excitação que ocorre, é uma excitação paradoxal que ocorre por bloqueio da inibição, você desinibe algumas conexões, algumas sinapses excitatórias, e depois, com o aprofundamento do plano de sedação e hipnose, o paciente começa a substituir essas ondas betas gradativamente, surgindo ondas alfa, que a gente fala, como eu disse anteriormente, da anteriorização das fibras alfa, e o paciente começa a apresentar, então, ondas associadas de menor frequência, que é as ondas beta, que são as ondas alfa. E aí, você que tinha bloqueado a inibição e por isso o paciente apresentou as ondas beta, você agora começa a ter uma inibição real das fibras excitatórias e uma acentuação do efeito agonista nos receptores GABAérgicos, e aí a onda beta começa a assumir e começa a ser substituída por maior intensidade de ondas alfa e surgimento de ondas lentas e ondas delta. Então, é nesse momento que o paciente atinge a situação cirúrgica. Então, o estado sedativo, normalmente o paciente tem uma associação de ondas alfa e beta, ele ainda tem algum grau de resposta, dependendo da dose da substância utilizada, mas com o aprofundamento da hipnose, você corta completamente quer dizer, corta completamente, você diminui bastante a contribuição das ondas beta, e existe, então, naquele espectrograma, uma importância demonstrada pela coloração vermelha da contribuição de ondas de frequência alfa e ondas de frequência lenta e delta. E aqui, só para lembrar, um paciente que está em emergência da anestesia, que o paciente começa a despertar da anestesia quando ele estava tomando propofol. E aí, aqui é um trecho próximo do despertar do paciente, da recuperação da hipnose por propofol. Ele, lá para trás, ele tinha contribuição alfa e delta importante, e à medida que você interrompe o fornecimento do propofol e o efeito do propofol começa a ser reduzido, começa a ter um esmaecimento das ondas alfa e delta, e a gente diz que é um efeito como se fosse uma tesoura. O paciente começa a separar um espaço na região da onda teta, que é aquela região entre delta e alfa. Ela começa progressivamente a ter uma coloração mais azulada, começa a esmaecer a contribuição de alfa e delta, até que o paciente desperta e tem a contribuição de ondas beta, de ondas alfa, mais de onda beta e mais de onda gama. Lembrando que a onda gama é a onda do paciente acordado, ativo mentalmente,
ondas de frequência de 25 a 80 Hz. Aqui outro exemplo, comparando o paciente de 24 com o paciente de 38, é parecido, mas em qualidade, mas muda em quantidade. Continua tendo a representação importante no paciente anestesiado com 38 anos, assim como no paciente de 24 anos. Se ele recebeu Propofol, ele tem contribuição importante de ondas de frequência alfa, de onda de frequência delta, mas ele tem muito pouco de representação de onda de frequência teta. E à medida que você interrompe o fornecimento e o efeito começa a diminuir do Propofol, ele começa a ter uma diminuição da intensidade de contribuição alfa e delta e começa a surgir ondas, olha aqui, ó, aqui, ondas alfa até 12, e começa a surgir ondas beta, que são as de 12 a 25 Hz. Então, começa a aumentar isso aí progressivamente até que o paciente começa a despertar pelo surgimento de ondas de frequência maior, como as ondas beta e ondas gama. Mas, diferente do paciente mais jovem, a coloração é pouco intensa porque ele tem pouca atividade que leva a esse surgimento das ondas beta e gama. Aqui na comparação entre um paciente de 26 anos e um paciente de 75 anos, o paciente recebendo o Propofol da mesma maneira, então ele vai ter, o paciente de 26 anos, ele tem o complexo eletroencefalográfico formado principalmente por ondas alfa, que são essas que provocam esse tracejado na linha de base das ondas delta. Onda delta, lembramos que é 1 a 4 por segundo, e a ondas alfa, 8 a 12 por segundo. Então, são ondas que se misturam ali. O que acontece é que no paciente de 75 anos, essas ondas elas são as mesmas, porém elas aparecem com uma frequência menor. E aí isso causa uma diminuição da amplitude dessas ondas, o que faz com que haja uma possibilidade de mudança no resultado daquele númerozinho que aparece ali, mostrando que, eventualmente, o paciente estaria com um número no índice de hipnose um pouquinho maior, mas ele, na verdade, ele estava com a hipnose adequada. E aí, como ele mostra, eventualmente, um número maior, porque ele apresenta uma amplitude diminuída nas suas ondas, o que, entre aspas, engana o aparelhinho, porque o aparelho não foi desenhado, não foi preparado, o algoritmo dele usando pacientes de 75 anos, isso pode gerar um número falsamente elevado, e aí a gente acaba dando mais anestesia para aquele senhorzinho e ele acaba aprofundando muito a anestesia, e depois o despertar mais prolongado, além dos resultados hemodinâmicos que isso pode trazer. Aqui na superposição das ondas, a gente vê a diferença de amplitude das ondas no paciente mais idoso comparando com o paciente mais jovem. Isso aí leva àquela confecção daquele espectrograma diferente. E isso, utilizando o espectrograma, nos ajuda muito a perceber que esse paciente, independente do número que ele está apresentando lá, você tem como ter uma inferência do nível de anestesia que ele está recebendo pela apresentação de ondas alfa e ondas delta que surgem ali no espectrograma. Isso é muito importante nesse paciente idoso, porque, como foi dito anteriormente, você oferecer anestesia em excesso no paciente idoso, com o surgimento eventual de maior taxa de supressão, leva ao aumento da frequência da incidência de delírio pós-operatório e de disfunção cognitiva pós-operatória. Isso aí deve ser evitado. De novo, aqui comparando as idades, a gente vê que, à medida que há o envelhecimento,
ocorre um esmaecimento da importância de contribuição das ondas alfa. Na verdade, isso aí a gente viu nos diapositivos anteriores, que não é que diminui a importância de ondas alfa, é porque elas estão com amplitude diminuída e acaba aparecendo como se ela não estivesse aqui. Então, isso é muito importante na interpretação da anestesia no paciente idoso. Bom, essa foi o vídeo sobre a importância e a interpretação do eletroencefalograma processado no paciente utilizando o Propofol e avaliando os possíveis fatores que podem interferir nesse resultado do índice bispectral, da entropia, do SedLine, do Conox. Então, se a gente consegue avaliar esse paciente olhando também o espectrograma, a informação fica muito mais valiosa, muito mais importante o que a gente tem para contribuir para a segurança do paciente. Espero que tenham gostado, muito obrigado pela companhia e até a próxima.